Bom dia a todos. Hoje o assunto do nosso TPC é o entrelaçamento das habilidades do SARESP nos componentes curriculares. Como todos já sabem, nós vamos aí passar pelas provas, né? SARESP, SAEB, algumas escolas vão fazer também o PISA, né? Então, nós temos aí um momento de estudos hoje, onde nós vamos ver o que a área de humanas pode contribuir com as outras áreas. Então, é um momento aí de interdisciplinaridade, ok? Nós vamos falar sobre várias coisas que nós podemos contribuir. Então, nós temos aqui a contextualização das habilidades, daí nós temos o Mão na Massa, que é uma oficina que vocês vão participar, e contextualizar também as habilidades deficitárias nos componentes Sociologia, Geografia, História e Filosofia, e vamos fazer análise do descritor da habilidade. Então, nós já temos aqui, ó, em matemática. Lá no nosso caderno, nós temos lá, aqui é só um exemplo, eu não coloquei todos, até porque isso já foi trabalhado em ATPC anterior. Nós temos aqui habilidades que são trabalhadas dentro do nosso conteúdo, que são habilidades de matemática, né? Temos aqui, identificar a localização de pontos no plano cartesiano, identificar a localização de números reais na reta numérica, analisar crescimento, decrescimento, zeros de função reais apresentados em gráfico. Então, são habilidades que são trabalhadas em matemática e que nós auxiliamos, né? Quando é que nós auxiliamos? Quando eu trabalho o conteúdo de forma que contemple tudo direitinho. Então, quando eu abro um gráfico para o meu aluno analisar, quando ele analisa diversos tipos de gráfico, quando ele localiza os pontos cardeais, né? Quando ele localiza lá na cartografia, né? Faz localização de algum lugar. Isso tudo, eu estou trabalhando essas habilidades. E tem várias outras, estão nos descritores. Quando você abre o caderninho lá, tem tudo certinho lá, todos os descritores. Tá? Você pode conferir isso lá. Aí, um dos assuntos que nós vamos trabalhar hoje são as coordenadas geográficas. Então, tem as seguintes habilidades: identificar a localização de números reais na reta numérica, representar pontos, figuras, relações e equações em sistemas de coordenadas cartesianas, identificar fusos, latitudes e longitudes com as propriedades características da esfera terrestre. Essas são as habilidades que nós vamos trabalhar em coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas é um assunto que os alunos, no simulado do SARESP, que foi elaborado pela diretoria de ensino, teve problemas. Por quê? Os alunos não conseguiram fazer as questões que exigiam esse tipo de conhecimento. Esse é um conhecimento de que série, pessoal? Coordenadas geográficas é matéria de que série? Alguém pode me dizer aí? Vocês lembram? Lá do sexto e do primeira série, né? Então, são conteúdos que já foram trabalhados e no terceiro ano esses alunos deveriam já ter contemplado. Porém, nós vimos que eles não sabiam, tá? Nem do nono e nem do terceiro. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que você iniciaria essa aula de coordenadas geográficas? E agora eu vou parar de transmitir aqui, porque eu quero ouvir vocês me dizendo como é que vocês trabalhariam esse conteúdo. Vocês podem abrir o microfone, colocar no chat, se vocês preferirem,
mas eu gostaria aí, uns 2 minutinhos para a gente compartilhar isso. Como é que você iniciaria o seu trabalho sobre coordenadas geográficas? Para fazer uma revisão ou mesmo a aula. Como é que você trabalharia esse conteúdo? Eu sei que eu tenho professores muito gabaritados, excelentes professores, né? E eu gostaria agora da participação de vocês aí. Aguardando informações de vocês. Vou começar a chamar pelos nomes dos professores. Fazer chamada. Vamos ver quem está aqui presente na reunião. Vou chamar para participar aqui. Ah, que legal. Já temos uma professora. Oi, Elisane presente. Eu presente, Valderez. Tudo bem, dona Valderez? Tudo bem, e vocês aí? Oi, Silvia. Oi para todo mundo, né? Oi, então, dona Valderez. Que ruim, dona Valderez, a senhora entrar em grupo, porque a senhora sempre entrava, falava com todos nós, agora a senhora fica aí, não pode entrar conosco, falar com a gente mais. Eu acho que a senhora tem que entrar sozinha. Vou fazer esse pedido para a senhora entrar sozinha para falar conosco. Sentimos sua falta. É só pedir, viu? Em relação aos paralelos e meridianos, quando eu era coordenadora lá no ensino fundamental, os professores de geografia, nem todos trabalham, mas a maioria deles trabalham, nem todos têm essa habilidade de trabalhar com paralelos e meridianos. A maioria deles trabalham no terceiro bimestre do 6º ano, tá? E daí vai, assim, o terceiro bimestre quase inteirinho trabalhando, porque é uma coisa bastante, não parece, mas é uma coisa complexa para o aluno entender, né? Porque você está trabalhando, você está trabalhando com uma coisa vaga, você não está trabalhando com o concreto, entendeu? Então, até o aluno entender. Aí, aqui, retornando no ensino médio, quando inicia o ano, a primeira coisa que eu lembro eles sobre os paralelos e meridianos, latitude, longitude, tudo eu trabalho com eles. Até teve um ano que eu entrei aqui, eu fiz uma oficina, quando a Fátima era diretora, sobre paralelos e meridianos com eles, entendeu? Eu fiz uma oficina. E o que eu percebi que eu ainda... em relação a Silvia tá aí, né? Vou cobrar da Silvia. Em relação à matemática, tá? Daí eu chego lá por exemplo, que nem eu estava conversando aqui hoje com meus colegas e a Ana Paula, tudo. Por exemplo, tá? Eu vou fazer uma viagem para Moscou. Que hora eu vou sair do Brasil? Como que eu vou chegar? Então tem tudo um processo, viu, Silvia Elisiane, para eu fazer essa matemática. Então, essa parte dessa matemática que ainda não está claro para mim. E que está caindo no Saresp, vai cair em tudo, certo? Em relação, que nem a Ana Paula estava me orientando aqui, né? E em relação aos paralelos, meridianos, latitude, longitude, graus, tudo isso eu trabalho. Só falta essa parte da matemática. Contribuir com alguma coisa? Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada, dona Valderez, pela contribuição conosco. Obrigada, viu? Estou aqui. E aí, pessoal, o que mais que nós podemos compartilhar com os colegas aí sobre como trabalhar, como iniciar essa aula? Como é que nós podemos fazer uma introdução aí? O que vocês têm de sugestão? Elisane? Oi?
Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Claro que pode. Então, o plano cartesiano, o professor de filosofia, de sociologia, eles também podem contribuir, principalmente o de filosofia, com a biografia de Descartes, né? Por quê? Porque ele foi um grande matemático que, por ele, o plano cartesiano, ele tem esse nome em homenagem a Descartes. Então, é bem interessante a gente fazer esse paralelo. O professor de filosofia trazer para ele essa biografia e a lenda que existe. Vou contar rapidamente a lenda que existe em relação a Descartes. Ele foi para a guerra, e na guerra ele não estava muito afim de guerrear. E aí ele ficava na barraca dele, ele ficava olhando o infinito, e aquele plano branco. E aí o que ele fez? Ele tentou colocar, ele viu uma mosca naquele plano. Isso aí é uma lenda, né, gente? Eu não sei se é real. E ele queria localizar aquela mosca naquela tenda. E aí ele colocou o eixo X e o eixo Y, né? E aí ele conseguiu localizar, criar o plano cartesiano. Então, Descartes, ele foi um filósofo e também matemático. Então, é importante para o aluno da terceira série trazer esse paralelo, né? Fazer esse entrelaçamento, como a gente usa. Então, quando o aluno começa a ver que Descartes, que está lá em filosofia, é o mesmo da matemática, ele consegue também anexar e também liberar uma parte do raciocínio em relação à matemática. Então, a filosofia, aí, com a sua grandeza na sua disciplina, ela também consegue contribuir no campo da matemática, tá certo? Desculpa aí me intrometer, mas eu acho que é importante a gente traçar esses entrelaçamentos entre as disciplinas. Tá bom? Passo a palavra. Obrigada, Silvia. Foi ótima a sua participação. Muito legal, né? Esse exemplo da Silvia, né? E a gente vai entrar nessa questão também de como a filosofia e a sociologia podem auxiliar, a história pode auxiliar, porque todas as matérias de humanas podem auxiliar, tanto a matemática como a língua portuguesa. E esse é o momento que nós precisamos nos unir em prol do nosso aluno que ficou tanto tempo com aulas online. Nós professores sabemos muito bem que as aulas online, nós demos tudo que podíamos, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas nós sabemos que o nosso alcance não era algo que muitas vezes alcançava o aluno, nós não tivemos braços e pernas suficientes para chegar até o nosso aluno com a mesma qualidade que nós chegamos quando estamos na sala de aula. Nós sabemos que a nossa presença em sala de aula com o aluno não tem substituto, não existe substituição. Nós, professores, sabemos disso. E nesse momento nós estamos nos sentindo valorizados nesse aspecto, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos contribuir, porque quando nós contribuímos também com outro professor da outra área, automaticamente nós estamos pensando no aluno, no global desse aluno. Então, é o momento para... eu preparei um material, né? Esse material já foi enviado para as escolas, porém, o que acontece? É um material que você dá conta em 1 ou 2 aulas, então você não vai parar com o seu conteúdo por muitos dias. E não é uma coisa que nós dizemos assim, eu vou parar minha vida para auxiliar. Não, você vai fazer o quê? Você vai pensar no global, né? Ter uma visão macro agora, você vai fazer um pouquinho, mas que vai ser grande diante da defasagem de aprendizagem que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, é muito importante você fazer isso agora, tá? Eu vou pôr aqui de novo o PPT para ver aqui, né? Para vocês observarem tudo aqui. Então, tem aqui como você iniciaria essa aula. Daí, eu coloquei aqui. Eu não coloquei sugestões de como você vai iniciar a aula, porque isso é muito pessoal, né? Mas eu já coloquei o material. Se você quiser, você só vai colocar lá no Datashow, tá tudo muito simples, fácil, né?
fácil para o aluno entender, daí eu coloquei os pontos cardeais, as suas subdivisões, coloquei aqui, né, as coordenadas geográficas, coloquei aqui o Equador, hemisfério norte, sul, ocidental e oriental, então já está tudo bonitinho, pronto, né, para que você trabalhe aí com o seu aluno. Tem mais aqui também, tá? Tá tudo muito bem feito, arrumado. Essas atividades, gente, eu propositalmente peguei na internet. Por quê? Porque é muito fácil. Então, assim, se você não gostar dessas, se você achar que essas não estão legais, você pode escolher outras, porque você colocou ali no Google, você vai facilmente encontrar atividades que vão te auxiliar nesse trabalho. Então, assim, eu procurei as coisas mais fáceis, mais simples, né? Para que o aluno consiga fazer. Então, veja que está muito fácil. Perguntas fáceis também, muito simples, para que seja um aprendizado básico, mas que contemple as habilidades e essa defasagem que esse aluno está, certo? Então, vejam que está tudo muito simples mesmo, né? Muito básico para que a gente faça. E aqui eu peguei um gráfico, né? Eu sei que alguns professores têm algumas dificuldades e não gostam de trabalhar com gráfico. Porém, os gráficos, eles estão inseridos no caderno, né? Tanto no São Paulo Faz Escola, como no caderno do currículo em ação. Os gráficos estão inseridos, existem vários tipos de gráficos sobre variados assuntos. É necessário que você trabalhe o gráfico, porque gráfico, ele entra em várias disciplinas, muitos componentes tem lá gráficos, né? E ele faz parte da geografia, né? Também de história, também de filosofia, também de sociologia. O aluno, ele precisa participar do entendimento desse gráfico. Ele precisa ver, assim, né? Que o gráfico não é um negócio difícil de fazer. Ele vai ter lá aqui, né? Um gráfico que mostra a quantidade de tribos indígenas no Brasil. Então, tem aqui as duvidosas, a pesquisar, isoladas e conhecidas, né? Então, ele vai ver lá, você vai analisar com ele. Tem aqui do lado 0, 63, 125, 188 e 250. Você vai analisar com ele que sempre tem as informações do gráfico. Você vai ler esse gráfico com ele e mostrar que as informações já estão inseridas. Porque para você pode parecer simples, mas para o nosso aluno, muitas vezes, ele não vê isso. Ele não observa. E vejam que essa é uma atividade, inclusive, trabalhar com gráficos, que muitos alunos da educação especial conseguem fazer também. Você consegue fazer com que o aluno da educação especial, às vezes você fica procurando uma atividade, como é que eu vou dar atividade, como é que eu vou fazer adaptação curricular para o aluno da educação especial. Muitos alunos da educação especial, eles conseguem fazer a leitura de um gráfico. Aí vai precisar só que alguém faça a leitura, porque se ele não for alfabetizado, ele não consegue. Mas ele vai saber. Quanto mais tem as perguntas, você vai fazer diferente para ele, né? Você vai fazer uma pergunta diferente para ele. Mas ele consegue saber qual é a cor que mais tem aqui. Qual é a cor que menos tem? Então, você tem uma adaptação curricular fácil aqui, tá? Muito simples de ser feita, tá? Então, se faz muito necessário que você trabalhe esse conteúdo com os alunos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, é só levantar a mão, tá? A gente consegue responder, tá bom? Então, isso é muito importante. Aí vamos entrar aqui na filosofia. Os filósofos e a matemática. Eu escolhi alguns filósofos e coloquei um resumo do texto, tá? Tá indo aí no PPT o link de onde eu tirei esse texto, tá? Então, aqui eu coloquei sobre Platão. Platão ajudou a lançar as bases tanto da filosofia quanto da geometria no século III a.C. Na Grécia, fundou a academia, uma escola dedicada ao estudo de filosofia e à prática de ginástica,
e que pode ser uma das origens das diversidades. Seu método desenvolve as ideias por meio do diálogo e é nesse modelo que está presente nos seus livros. Para ele, o conhecimento é um conjunto de ideias que organizam o que há de concreto no mundo. Ele defende a tese de que o filósofo deve saber matemática para obter dela o efeito de elevação da mente através do ato de estudar o mundo abstrato. Então, aqui nós quebramos um paradigma com Platão, né? O pessoal de humanas é conhecido como aqueles que não gostam das exatas, né? Mas olha o que Platão defende, né? Que o filósofo deve saber matemática, né? Então, o pessoal de matemática agora aqui da DE deve estar vibrando. Silvia, Carla deve estar feliz da vida de ouvir isso. O John está aqui do meu lado, eu estou fingindo que eu não estou vendo o sorriso dele, tá? Temos aqui Galileu Galilei também. Galileu Galilei já é mais conhecido de todos nesse campo, né? Figura fundamental no Renascimento, né? O pensador italiano contribuiu para a Revolução Científica ao aliar filosofia, matemática, física e astronomia. Nas ciências exatas, iniciou os estudos sobre movimento e mecânica, além de descobrir os anéis de Saturno, 4 satélites de Júpiter, as montanhas da Lua e as fases de Vênus. As descobertas foram possíveis graças aos modelos de investigação científica da época, que não faziam distinção entre filosofia e ciências. Vejam bem, esses estudos, né, quando você vai ver filosofia com matemática, sociologia e tal, o que acontece? Nós estamos passando por mudanças no ensino médio, né? Nós estamos vivenciando o novo ensino médio, que esse ano está implantado no primeiro ano, e o ano que vem teremos o primeiro ano no novo ensino médio e o segundo ano no novo ensino médio. E o que nós temos aí no novo ensino médio? Os itinerários formativos que estão aí sendo implantados na escola, os alunos estão escolhendo, nós estamos vivenciando essa mecânica de construção de tudo isso. Então, quando nós trazemos esse entrelaçamento das habilidades, nós já estamos também nos preparando para o próximo ano, certo? Nós sabemos que os professores, eles estará sendo atribuído para os professores os itinerários formativos. Você trabalhará a multidisciplinaridade nos itinerários formativos, né? Você não vai trabalhar só um conteúdo mais, você vai ter que abrir o leque. Então, quando nós estamos aqui nos propondo a trazer um auxílio para o professor de matemática e o professor da língua portuguesa, nós já estamos também estamos abrindo nosso leque e estamos aí entrando nesse campo que estaremos aí já dentro disso no próximo ano. Então, vocês vejam que aos poucos nós estamos sendo formados para esse novo momento do novo ensino médio. Nós já estamos participando de uma formação, né, de forma indireta, mas também. É preciso que se abra o conhecimento nesse momento. Nós já vimos aqui, Platão, Galileu Galilei, eles eram filósofos já abertos a esses conhecimentos que nós vamos vivenciar a partir do ano que vem, que precisamos estar atentos a isso. Nós, professores de humanas, precisamos acordar para todo esse conhecimento que precisamos adquirir, e nós não vamos adquirir esse conhecimento assim, num estalar de dedos. Nós estamos passando por um período de transição, estamos sendo preparados para isso, e esse momento aqui faz-se necessário, certo? Então, é muito importante que você já vá, quando você vai lá e vai falar para o aluno, olha, a filosofia, ela também compreende conhecimentos da matemática. Você mata 2 coelhos numa cajadada. Você já prepara esse aluno para os itinerários formativos do ano que vem,
E você também faz o aluno ter uma outra visão, uma visão mais ampla do que ele precisa entender, que é a matemática, ela não está presente só numa coisa. Assim como a filosofia também não está só em uma área, né? As ciências humanas, esses dias um aluno me mandou uma mensagem no Messenger. Professora, se eu soubesse que humanas estaria tão presente em psicologia, eu teria assistido mais às suas aulas e prestado mais atenção. Olha só, ele está fazendo psicologia, faculdade de psicologia, e as ciências humanas estão ali fortes, né? Muito conhecimento, que ele agora sente a falta, né? É o tipo de coisa que só acontece depois que eles saem, aquele conhecimento, aquele acordar depois, mas que pode nos serve de inspiração para lembrar. Olha, presta atenção nisso que você vai precisar, você não sabe qual a faculdade você vai fazer muitas vezes, né? Então, isso tudo é muito importante para nós. Aqui nós temos de quem a Silvia já se referiu, né? Então, tá aqui, Descartes. Sua corrente filosófica, o racionalismo remete ao processo científico. O raciocínio funciona como um exercício mental, lógico, para analisar hipóteses e chegar a conclusões. A descrição desse raciocínio está no livro Discurso sobre o Método, uma das obras mais importantes da filosofia e do pensamento científico. Na matemática, revolucionou o pensamento ao aliar duas áreas até então distintas, a álgebra e a geometria, para criar a geometria analítica, hoje uma das bases da engenharia. Na matemática, revolucionou o pensamento ao aliar duas áreas até então distintas, a álgebra e a geometria. Gente, eu copiei duas vezes, agora que eu vi, desculpem. Descartes inaugura a modernidade na filosofia, na construção. Eu acho que eu parei de compartilhar. Parei, John? Não? Tá compartilhando? Tá. Eu cliquei alguma coisa aqui, gente. Tá, eu cliquei errado. Tá, joia. Descartes inaugura a modernidade da filosofia na construção do seu idealismo filosófico a partir do cogito ergo sum. Na matemática, ele relaciona a álgebra e geometria no famoso plano que leva o seu nome, plano cartesiano, né? Então, nós temos aqui aquilo que a Silvia comentou, certo? Aí eu coloquei alguns links. Eu quero dizer que vocês são livres para colocar os filósofos que vocês mais se identificarem, aqueles que vocês acharem mais conveniente para sua aula, aquilo que vai estar mais dentro daquilo que você se propôs com o seu aluno, tá? Tem aqui, o primeiro link é de onde eu tirei esse conteúdo, tá? O segundo link, você vai encontrar mais conteúdo sobre isso, é um blog de filosofia, tá? E eu quero compartilhar com vocês um outro link, que é aqui, ó, Matemática para Filósofos, tá? É o Facebook, né? Tá na rede social aí, legal, porque você pode compartilhar com o seu aluno, você pode compartilhar e marcar eles, né? Então, o Facebook, Matemática para Filósofos. Nós temos aqui, falando, tem várias matérias, né? Vários conteúdos de matemática e filosofia, estão linkados, né? Bastante coisa, muito legal. Eu li algumas coisas, eu achei muito legal. Ó, tá aqui, ó. Uma história irracional dos números irracionais, né? Muita coisa, muito conteúdo, muito interessante, tá? Que tanto o professor de matemática como o professor de filosofia vão poder usufruir, tá? Então, tá o link no PPT para vocês vão poder explorar isso, tá? Muito legal. Estou mostrando aqui alguns temas que tem aí, tá? Ó, empate e as equações de Diofanto, né? Geometria sagrada. Tem muita coisa,
Ó, a parábola, a hipérbole e a elipse. Tem muita coisa que você vai poder trabalhar com o professor de matemática, tá? As pirâmides, né? Engenharia, geometria e astronomia. Então, quando você for trabalhar lá as pirâmides, já aproveita, faz um link com a matemática, né? Lembrando que isso vai acontecer muito, é o que nós vamos trabalhar no próximo ano nos itinerários formativos. Então, já começa a trabalhar nesse aspecto, né? Aqui ele vai para um vídeo lá do YouTube, tá? Então, às vezes ele vai para uma matéria escrita e às vezes ele vai para links lá do YouTube, tá? O que eu quero dizer? É um excelente material, tá? Que vocês vão poder trabalhar e chamar o professor de matemática para trabalhar com vocês, tá? Então, fica a dica aí para vocês, né? Não sei se alguém já conhecia esse Facebook, essa página do Facebook. Eu não conhecia, foi novidade para mim. Quando eu estava pesquisando material para trabalhar isso, que foi que apareceu, que eu encontrei esse Facebook, tá? Espero que vocês gostem, tá aqui o link, já tá indo para vocês, tá? Aqui, como eu disse, é um outro link também que vai aí que tem mais conteúdo aí de filosofia, tá? Agora vamos lá ver a língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui também um exemplo de conteúdos que estão inseridos, são os que nós chamamos de descritores. Eu só quero fazer uma observação. Os descritores, aqui está escrito que ele é para o SAEB. Porém, gente, as habilidades do SAEB, elas também estão lá no SARESP. E vamos lembrar que, quando nós preparamos o aluno para fazer SARESP, ou seja, para o SAEB, seja o que for, nós nos propomos a ampliar o conhecimento desse aluno através de alguns materiais diversificados, através de outras coisas. O que nós estamos fazendo? Se você prepara o aluno para o SARESP, ele também vai preparado para o SAEB. Se você prepara esse aluno para o SARESP, esse aluno vai estar muito bem preparado também para o Enem, para os vestibulares, e nós precisamos fazer com que o nosso aluno, ele tenha essa visão ampla de vida, né, de projeto de vida, que ele precisa projetar o seu futuro, ele precisa estar atento a isso. Então, muitas vezes, o nosso aluno, ele está lá na sala de aula sem pensar nisso, ele não se incomoda muito com o que ele está fazendo, porque para ele o básico já está bom, o que ele souber já está valendo. Quantos alunos eu tive que falaram assim: 5, tá ótimo, 6, nossa, tá jóia, ó, professora, 7, ó. Só que, o ano passado, quando eles foram fazer vestibular do Minas, como é que foi feito? Foi pelo histórico. Aí eu recebi a mensagem: valeu aí, professora, valeu aí, pelo 5, pelo 6. Eu falei: você não lembra que você tinha me dito que 6 estava ótimo? Era mais do que você imaginava? Então, às vezes, ele não tem uma visão como é que pode ser o futuro dele, o que ele vai, né? Ele nem imagina que ele pode ir para a faculdade, né? Ele não tem essa visão, mas nós, professores, temos. Muitas vezes, nem que ele não vá para a faculdade ou que ele não faça um curso técnico, mas ele vai precisar desse conhecimento, principalmente em humanas, gente. Em humanas, ele precisa desse conhecimento para conversar, para mostrar que ele é uma pessoa inteligente, que ele tem conhecimento. Se ele for fazer uma viagem, se ele for olhar um mapa, né? Ele precisa desses conhecimentos. Ele precisa interpretar um gráfico, muitas vezes, no trabalho dele. Quando ele vai fazer uma entrevista, nós sabemos que, muitas vezes, a entrevista tira ele do processo de seleção, ele já não passa na primeira parte, não é porque ele não tem experiência, mas aliado à falta de experiência, muitas vezes, a falta de conhecimento, a falta de saber falar, de saber de mostrar conhecimento,
já tira ele de uma entrevista. E nós precisamos explicar isso para o aluno. Em ciências humanas, isso está assim, esse conhecimento está explícito, né? Então, ele precisa saber disso. Então, ó, nós temos aqui os escritores. Localizar informações explícitas, inferir uma informação implícita, interpretar texto. Acho que o que nós mais precisamos do nosso aluno na área de humanas, e a gente automaticamente auxilia o professor de língua portuguesa, é a interpretação de texto. Nós precisamos que ele interprete o texto, que ele saiba ler um material gráfico, né? Uma propaganda, um quadrinho, uma foto. Trabalhar meme. Hoje em dia nós temos, assim, os memes estão muito presentes, né? Tem sites especializados em memes de tudo quanto é coisa. Então, quando você trabalha isso com o aluno, ele automaticamente ele aprende a ler, né? A ver as coisas. E não podemos esquecer também do nosso aluno de inclusão. Cada aluno de inclusão possui uma necessidade diferente. Então, quando nós trabalhamos quadrinhos, propaganda, memes, a gente faz com que esse aluno tenha mais facilidade de entender o nosso conteúdo, né? Identificar a tese de um texto, estabelecer relação entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la, né? Então, nós precisamos ensinar nosso aluno que dentro do texto que ele está lendo, existe muita coisa, muita informação. E essa informação serve para ele argumentar, para ele defender. Não basta dizer, eu quero isso porque eu quero. E assim e pronto, acabou. Nós sabemos que a vida é um pouco além, né? Então, nós precisamos que isso chegue ao nosso aluno. Ele precisa ter direito a essas informações. Ele precisa conseguir opinar, dizer o que ele pensa, né? Quando você faz esse trabalho, primeiro oral e depois ele vai escrever, isso facilita para o aluno também. Aquele que está com um pouquinho mais de defasagem, tem um pouquinho mais de dificuldade, sempre é legal você primeiro falar, ouvir todas as hipóteses, ouvir tudo o que eles têm para dizer, fazer as interferências necessárias, né? Aí você consegue, depois que ele falou tudo, você consegue fazer com que ele escreva com mais propriedade daquilo, né? Então, nós temos isso está lá dentro do nosso caderno, tá? É importante lembrar disso. Então, nós temos aqui em história. Situação de aprendizagem. Identificar componentes do texto argumentativo, como, por exemplo, argumento, contra-argumento, problema, solução, definição, exemplo, comparação, oposição, analogia ou refutação proposta. Então, eu tirei essa situação de aprendizagem lá do caderno do professor do 3º ano, tá? Então, é um conteúdo que vocês já têm. Eu não quis trazer nada de novo, tá? Eu só quis, eu peguei um conteúdo que já é do nosso caderno mesmo, não quis trazer nada de novo. Então, tá aqui um gráfico que a gente viu lá em geografia, que eu já disse para vocês que o aluno precisa ter esse conhecimento. E nós temos aqui, distribuição de terras no Brasil. Terras rurais, imóveis rurais, né? Nós temos aqui 27% das terras são áreas urbanas, unidades de conservação e outras áreas públicas, 13% são as terras indígenas, que são 5 vezes menores que as propriedades rurais do território brasileiro, 60% das terras do Brasil. Dentre as 5,6 bilhões de propriedades existentes, apenas 78,7 concentram aproximadamente 40% dos imóveis rurais do Brasil. Então, mostrar para esse aluno, gente, parece bobo, mas quando você faz essa leitura, sabe, você mostra, você lê com ele a porcentagem, você fala que tem a legenda aqui embaixo, lembra que o nome disso é legenda, tá? De repente, até trazer esse gráfico em preto e branco, impresso lá, e pedir para esse aluno pintar um mapa, colocar a legenda, coisas que nós fazíamos lá no fundamental, mas que faz-se necessário reviver isso com o aluno, reviver isso, tá? Porque às vezes ele esqueceu, ele sabia, mas ele não se lembra.
Então, trazer ele para que o concreto, né? Ele vai pintar, ele vai ver, vai vivenciar, vai escrever números ali, vai elaborar a legenda, tá? Isso é importante para o aluno. Aí aqui, qual a proposta dessa atividade? Analise o infográfico e elabore um artigo de opinião com base nos dados apresentados. Estamos aqui com os dados apresentados e nos conteúdos já trabalhados. Então, vejam bem que você já trabalhou outros conteúdos antes de chegar aqui, porque essa é a atividade 3. Nós sabemos que no nosso caderno, cada atividade, além das atividades, ela traz também conteúdos, né? Então, geralmente tem lá texto, tem link, tem vários assuntos onde você vai colocar mais coisas. Então, é importante que tudo seja bem colocado para quando chegar na atividade 3, o aluno tenha bastante conhecimento para que ele faça isso daqui, um artigo de opinião. Aí, como é que faz o artigo de opinião? Eu não me lembro, ou não detenho todo o conhecimento necessário. O que você vai fazer, então? Você vai buscar como é que faz esse artigo de opinião, ou você vai falar com o professor de língua portuguesa, viu? Você pode me falar rapidamente como é que faço um artigo de opinião? O que é o principal? O que o aluno deve fazer? Quais os passos que eu devo seguir? Vê rapidinho isso, né? Agora, você precisa cobrar do seu aluno, na aula de história, um artigo de opinião perfeito? Será que nós precisamos? Claro que não. O que você precisa contemplar, né? Aqui está pedindo, está sendo claro, né? Explicitar os principais problemas causados por essa distribuição de terras no Brasil e demonstrar o que seria necessário para amenizar ou resolver essa questão em nosso país. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho muito claro o que eu preciso. Você vai fazer o quê? Você vai colocar para o seu aluno o que ele tem que escrever, deixando claro que ele precisa dar a opinião dele. Você vai fazer correções, passar aí, dar uma olhada, pedir para que ele se atente aos erros, né? Ver se não tem palavra errada, se ele está colocando, se referindo aos nomes próprios com letra maiúscula. Você vai fazer algumas correções, tá? Pedir para que ele se aproxime de um artigo de opinião. Não precisa ser a perfeição, né? Agora, você também já pode entrar num acordo lá com o professor de língua portuguesa. Olha, eu vou trabalhar essa proposta, tá? E eu gostaria daí que você desse uma continuidade na sua aula. Você vai incluir aí, né? Você vai estar conversando aí com a área de língua portuguesa. Você inicia o trabalho, dá todos os dados para esse aluno, ele vai escrever, e daí você vai pedir ao professor de língua portuguesa, e você também vai avisar o seu aluno que aquele texto será usado, essa atividade vai ser usada na aula de língua portuguesa, e o professor de língua portuguesa, então, vai entrar na aula e vai conversar com os alunos, vai pedir para que ele abra o caderno de história, na atividade, e então o professor de língua portuguesa vai trabalhar esse conteúdo, certo? Vai finalizar, melhorar, então dá para casar esse assunto lá, ok? Tô falando pra caramba, hein? 9º ano. História. Localizar item de informação explícita com base na compreensão global. Também peguei esse conteúdo do 3º bimestre do 9º ano. Atividade 1. Nós temos aqui. Atividade 1. Sensibilização. Analise as fontes abaixo, tá? Ano 16, número 35... Capital Federal, sábado, 9 de setembro de 1961. O senhor doutor João Belchior Marques Goulart, eleito a 3 de outubro de 1960, empossado vice-presidente da República a 31 de janeiro do corrente ano,
prestará compromisso constante do parágrafo único do artigo 83 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, a fim de ser investido na presidência da República, nos termos do artigo 21 da Emenda Constitucional número 4, em virtude da renúncia do respectivo titular ocorrida 25 do mês anterior. Fonte, Câmara dos Deputados, Diário do Congresso Nacional, de 9 de 6 de 1961. Então, nós temos essa primeira fonte aqui. Fonte 2, é uma ata da Câmara dos Deputados, tá bom? Vai falar do mesmo assunto. Fonte 3, Manifesto dos Militares contra Goulart, tá? Então, vamos ter aqui um manifesto. As Forças Armadas do Brasil manifestam absoluta inconveniência na atual situação do regresso ao país do vice-presidente, senhor João Goulart. Já o tempo em que exerce o cargo de ministro do Trabalho, o senhor João Goulart demonstra bem as claras suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo promovendo agitações sucessivas e frequentes nos meios sindicais, e não menos verdadeira foi a ampla infiltração de ativos e conhecidos agentes do comunismo internacional, além de incontáveis elementos esquerdistas. Na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Gente, isso daqui, né, dá pano para manga, dá muita conversa gostosa com os alunos. As três fontes dá muito assunto, né, para se conversar. Eu imagino que agora, enquanto eu li isso aqui, muitas coisas borbulharam, muitas ideias borbulharam na cabeça de vocês aí sobre isso, lembraram de fatos do nosso cotidiano, né? Então, vocês imaginam o aluno, é um momento, assim, ímpar, né? A história é maravilhosa, né, gente? Não que as outras disciplinas não sejam, mas história, gente, nossa, é uma coisa que a gente vivencia todos os dias, né? A gente vive, quando a gente vê a história, a gente lembra do que está acontecendo, do que já passou, é muito legal. Então, o que acontece? Você vai trazer muitos fatos, o aluno tem muita coisa para falar sobre isso. Então, diante de tanto fato, o que acontece? Você traz o quê? Argumentos para esse aluno. Ele tem assunto para que ele escreva, certo? Aí, nós temos perguntas básicas. Qual é o assunto tratado nas fontes 1, 2 e 3? Vamos lembrar o nosso aluno. Ele tem duas perguntas aí. É importante também que a gente ensine esse aluno. Ele tem duas perguntas, então ele vai responder as duas perguntas e ele vai responder como? Ele precisa escrever. O assunto tratado é tal, né? Ele precisa começar a resposta desse jeito. Nós precisamos ensinar esse aluno a fazer respostas completas, respostas adequadas, tá? Explique o que você compreendeu a partir da leitura. Então, ele vai precisar escrever o que ele compreendeu dos três. Letra B. Qual é a crítica que alguns membros do parlamento fazem em relação à modificação do parágrafo 3º do artigo 182 do regimento interno? Justifique sua resposta. Eis uma questão. Quando tem lá, justifique sua resposta, nós precisamos trabalhar isso com o nosso aluno. Que além de responder qual é a crítica, ele precisa justificar. Justificar, como é que o nosso aluno costuma fazer? Ele costuma copiar um trecho disso. Nós precisamos ensinar o nosso aluno a fazer uma justificativa, a falar por que ele escreveu, por que o texto critica. Ele precisa explicar isso. Isso cabe a nós a todos os momentos. É um trabalho difícil? Sim, difícil. Mas se todos nós falarmos a mesma língua, exercermos o mesmo papel, porque se o professor de língua portuguesa fizer isso, se o professor de
filosofia fizer, sociologia fizer, história fizer e geografia fizer, nós vamos ter, tem também ciência da natureza, né, que muitas vezes precisa justificar algumas coisas. Nós vamos ter uma mudança no nosso aluno. Por quê? O que acontece? Se um fala e o outro não cobra igual, o nosso aluno diz o quê? Que o outro professor não faz. E ele não vai também fazer, não precisa se esforçar. Mas se todos falarem a mesma língua, nós conseguiremos. Isso foi tratado, inclusive, na nossa reunião de coordenadores, né? Precisamos todos trabalhar as mesmas coisas, falarmos a mesma língua dentro da escola, porque dessa forma nós conseguiremos um avanço, certo? Letra C. A fonte 3 foi elaborada por militares. Quais são as suas acusações em relação ao presidente João Goulart? O que propunham? Vai ser muito legal trabalhar essa questão, tá? Letra D, existe uma relação entre essas fontes. Explique e, se necessário, justifique com trechos das fontes, tá? Então, existe relação entre as fontes. O que é a minha sugestão? Né? Parece óbvio, mas quando a gente começa a fazer as observações em sala de aula, e nós estamos vivendo esse momento, né? De o coordenador fazer observação em sala de aula, né? Não sei se vocês já passaram por esse momento, mas os coordenadores estão sendo orientados a fazer observação da aula. Quando o coordenador entra na sua aula, ele não quer te criticar, ele não quer colocar defeito no seu trabalho. Qual é o objetivo dessa orientação em sala de aula? O objetivo é o seguinte: que ele veja o que você tem de pontos positivos, o que você já está fazendo maravilhosamente. Eu tenho certeza que todos nós temos pontos positivos maravilhosos, mas também sabemos que todos nós podemos melhorar, precisamos melhorar, e ele vai aí elencar sugestões de como trabalhar, né? E uma coisa que chega muito aqui para nós, né, que os coordenadores nos passam, porque é através do que é passado para nós, que nós fazemos o nosso TPC, tanto do que vocês colocam lá na avaliação do ATPC, como também aquilo que os coordenadores nos passam, é que muitas vezes o professor, ele entra e ele joga lá o conteúdo e manda o aluno se virar. E nós sabemos que isso não funciona mais, nós precisamos trabalhar o conteúdo, precisamos nos apossar, nos empoderar e apoderar também do que tem no caderno, para que possamos levar para esse aluno. Então, se você lê, primeiro, tudo que esse aluno vai precisar responder, você consegue fazer a leitura com ele de todas as atividades, de todas as questões, e quando você já faz comentário, você já lê com ele e tal, ajuda ele a responder depois, porque quando ele for responder, ele já entendeu o texto, e ele vai ter mais entendimento ainda. Então, claro que existem N estratégias para você trabalhar isso daí. Também você pode, de repente, agora não estamos conseguindo dividir em grupos, né, para evitar muita aproximação do aluno, mas de repente lá, se você tem essa possibilidade de colocar 2 alunos com um certo distanciamento lá e eles consigam fazer análise disso e discutir isso, também é legal, mas nesse momento o mais adequado seria você ler com o aluno os textos e comentar com ele primeiro, para que depois ele vá para as perguntas, e quando ele for para a pergunta e reler o texto, ele tem daí as respostas de uma outra forma, conhecendo melhor tudo isso, tá? Vamos lá, temos aqui também mais material aqui, habilidades convergentes e complementares em sociologia. Então, vamos lá, habilidades, retomada, distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana, primeira série, 2020.
Objetos do conhecimento. Inserção em grupos sociais, família, escola, vizinhança, trabalho. Habilidades. Retomada, aprender o que é classe e o que são classes sociais. Objetos de conhecimento. Conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais. Etnias, classes sociais, gêneros e gerações. Língua portuguesa. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuações, entre outros. Então, isso aqui, esse material, essa parte aqui, foi feito mais dentro, exatamente de acordo com aquilo que está lá dentro do nosso caderno, né? Ele traz tudo isso lá no início, né? Tudo isso lá no início. Já está lá inserido lá. Né? Não é nada inventado, tá, gente? Se você abrir seu caderno e ver lá todo o conteúdo, ele já está lá. Língua portuguesa. Inferir em textos semióticos o efeito de humor, ironia e tal. Eu já li lá. Então, vai trabalhar aqui uma tirinha. Olá, me dá um refrigerante, por favor? Droga, essa tampa não quer abrir. Para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre, abre. Na tirinha, o humor ocorre por quê? A menina acha um outro sentido para o verbo torcer. A cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. A menina não consegue abrir o refrigerante está com a tampa apertada. O vendedor atende ao pedido da cliente. Então, assim, um quadrinho que trabalha língua portuguesa, trabalha humor, e o aluno vai estar aí aprendendo de uma forma muito simples, muito fácil, né? Aí temos uma reflexão aqui. Na disciplina de filosofia, usando a reflexão sobre a questão da alienação, já em sociologia, pode ser utilizado em relação à questão da alienação e identidade de grupo, certo? Então, nós temos aqui essa reflexão, né? Mais uma charge. Essa charge é muito legal. Eu gosto muito, ela está faz tempo no nosso caderno, né? É muito legal. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil, da chamada Primeira República. O que será que essa charge está dizendo, gente? Está falando do quê? O que tem aí na imagem? O que tem aí? O que está acontecendo nesse momento aí? Então, trabalhar esse desenho, né, essa charge aí com o nosso aluno, é muito legal. E nós podemos aproveitar, eu como sou muito política, né, adoro falar de política na aula, é importante salientarmos, trabalharmos a política sem defendermos os nossos pensamentos. É claro que nós temos os nossos pensamentos, temos aquilo que nós defendemos, mas eu particularmente não acho legal nós queremos que o nosso aluno pense o mesmo que a gente, fale a mesma coisa, né? Eu acho legal nós apresentarmos as divergências e o nosso aluno tirar as conclusões dele, né? Então, nós temos aqui essa charge, e daí tem as alternativas aí, né? E como que são alternativas um pouco maiores, é legal que você faça uma interferência aí, faça uma leitura com esse aluno disso, já aproveitando para comentar sobre o voto de cabresto, sobre as situações aí, e como esse voto de cabresto hoje funciona, né? Nós não temos o mesmo voto de cabresto que era antes, né? Que o dono lá, o dono da fazenda obrigava a votar no candidato dele e sabia que ele recebia uma botina antes da eleição e outra botina só recebia depois se o candidato ganhasse. Essas coisas que nós sabemos, né? Nós sabemos que o voto de cabresto hoje, ele aparece de outras formas, ele é feito de outras formas, né? Nós sabemos disso e é legal nós aproveitarmos esse momento para inserir isso no nosso aluno, né?
vai fazer com que ele entenda todo o conteúdo, ele vai estar trabalhando língua portuguesa e vai estar trabalhando sociologia e história de forma bastante ampla, né? Aqui, outro momento aqui, momento 1. Certamente você tem consciência da diversidade étnica que nosso país apresenta na constituição de sua população. Mas já parou para pensar sobre a diversidade social? Em uma rápida enquete na sala, procure anotar as respostas dos seus colegas no caderno. Quais foram as respostas mais recorrentes? A partir delas, é possível detectar o que seus colegas entenderam por diversidade social. E você, o que entende por isso? Caso haja alguma confusão, preste atenção no que o professor tem a dizer e explicar sobre a diversidade social. Que você vai trabalhar a questão da diversidade social, né? Tá aqui. Ainda que a diversidade étnica esteja imbricada na diversidade social, elas não são sinônimas. Uma análise acerca das regiões do país e sua demografia é um ponto de partida bastante eficaz para compreendermos as particularidades que as diferem entre si. Então, dá para fazer, vocês sabem, isso é muito amplo, né? Dá para trabalhar bastante, né? Imagens, dá para trabalhar na sala, com as diversidades dentro da sala de aula, a realidade de cada um. E aqui daí traz um mapa do Brasil, né? Observe o mapa do Brasil, um pouco mais abaixo, podemos identificar sua divisão em 5 regiões, composta por unidades federativas e o Distrito Federal. Se você se sentir confortável, pode se voluntariar como um dos 5 estudantes para fazer um desenho rápido das regiões na lousa. Não se preocupe com a precisão dos traços, uma silhueta que remeta ao que enxergamos no mapa e o quanto basta. Em uma discussão mediada pelo professor, você e seus colegas deverão destacar elementos sociais que caracterizam as regiões, sendo que aqueles que desenharam as regiões serão responsáveis por anotar os dados na lousa, enquanto os demais em seu caderno. Então, nós temos aqui uma proposta de atividade, né? Eu coloquei obrigado pela participação, coloquei um dinossauro que ele devia estar se mexendo, ele não está se mexendo, não sei porquê. Olha só o bullying. E eu quero voltar aqui, eu quero conversar algumas coisas agora com vocês. Tá? Vou parar a apresentação. Eu quero conversar algumas coisas com vocês, que alguns estão aqui, né? Nós estamos com 33 pessoas na reunião, e depois tem o pessoal que faz o ATPC em outro horário, também vai assistir esse ATPC. E eu quero que isso seja levantado lá na escola, que isso seja conversado lá na escola, algumas coisas que são extremamente necessárias para esse momento da educação. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos conseguir que esse aluno retorne para a escola. Graças a Deus, aqueles momentos críticos de pandemia, casos de morte, muitos casos, né, contaminação forte. Os professores todos já foram vacinados, né, com primeira e segunda dose. Os alunos já receberam a primeira dose da vacina. Então, nós temos aí, cientificamente, provado que nós estamos com isso, graças a Deus, muito bem controlado. Precisamos continuar com os cuidados? Sim. Ninguém está dizendo que não. Sim, precisamos continuar com os cuidados. Não vou dizer para você ir lá sentar do ladinho do seu aluno, porque nós sabemos, eu brinco com os nossos alunos o seguinte, um dia eu fui visitar uma escola, aí eles começaram a dar tchau, já foram meus alunos, brincar comigo, eu falei, não, eles dá um abraço, professora, dá um abraço, eu falei, não, eu vou abraçar vocês não, eles ficam de beijação por aí, ficam saindo, passeando, não, sem abraço. E nós sabemos que o nosso aluno é assim, né, eles são sociais, né, e que bom, porque precisamos desse momento de sociedade, né. Mas o que eu queria? Eu queria que vocês se atentassem para o seguinte, nesse momento. Nós precisamos ter aulas muito atrativas. Eu estou aqui falando praticamente sozinho, porque vocês estão todos de câmera fechada, ninguém se manifesta, nem no chat, nem nas câmeras, né? Eu estou falando sozinha, então eu não tenho feedback, eu não tenho nada, não tenho um retorno do que vocês, de nada. Porém, você está na sala de aula, obrigado, Paulo, valeu!
O que acontece? Você está na sala de aula, valeu, Joe. Vocês estão na sala de aula, vocês estão com os alunos e eles estão aí falando com vocês, certo? Então, você tem a possibilidade de fazer uma aula interativa, uma aula onde esse aluno participe, onde ele fale com você. Isso faz com que a sua aula seja legal. Quando a aula é legal, quando tem interação entre você e esse aluno, ele sai falando o quê? Ele vai sair falando que a aula de sociologia foi muito legal, estava muito legal. Quando você vai sair da aula, o aluno vai falar para você assim, ô professor, fica mais um pouquinho, dá mais uma aula. Às vezes, ele até entrega, fala coisas que a gente nem queria ouvir, né? Ele fala assim, não, agora vai entrar um professor chato, ele nem fala nada, ele nem olha para a cara da gente. Fica aí a senhora mesmo. Eu já ouvi muito disso. Não é legal ouvir? Não é, mas nós sabemos que isso acontece na sala de aula. Então, o que eu queria pedir para vocês? Nós precisamos resgatar o nosso aluno. Ele precisa entender que acabou online. Não podemos mais permitir que esse aluno permaneça na casa dele com um ensino defasado. Eu preciso que você seja muito atrativo. Então, quando a gente vê as propostas, nós vemos que existe interação. As metodologias ativas, elas estão muito fortes no caderno, né? E ali traz as metodologias ativas, o caderno do professor, ele está tudo explicado. Está tudo explicado. Nós temos a TPC gravado sobre metodologias ativas e nós podemos fazer mais práticas sobre isso também. Se você quiser, nós vamos aí na escola, né? O coordenador pode nos chamar, nós vamos aí, damos uma TPC para você sobre metodologias ativas, como é que você vai trabalhar aquilo que está lá dentro do caderno. Mas nós precisamos, a metodologia ativa hoje faz-se necessário, você precisa preparar essa aula. Você não consegue ter uma aula, dar uma aula legal, você não consegue ser atrativo para o seu aluno se você não preparar esse conteúdo. Se você não for lá, se debruçar no caderninho, ou abrir ele lá online e olhar ele, nós temos, quem está no grupo de Ciências Humanas, só você clicar lá no cabeçalho do grupo, tá lá no cabeçalho do grupo, tá lá o link, você vai direto lá aonde está o caderno, tá? Então, o que acontece? Você precisa preparar essa aula, precisa ver, estudar tudo isso. Tá? Então, nós precisamos que você faça interação com o aluno para que ele queira voltar para a sua aula depois, para que ele queira voltar para a escola, e isso em todas as disciplinas, né? Esse aluno, ele precisa querer estar com você dentro da escola, porque ele sentiu sua falta quando entrou a pandemia, ele sentiu sua falta, ele disse, nossa, professor, que saudade, só que agora, acabou a saudade? A sua aula não está legal, mas como assim? Como acabou a saudade? Todos nós ouvimos o nosso aluno, professora, eu queria estar na escola com você, mas agora que a aula voltou, ele não está indo para a escola. Nós estamos com uma baixa, né, na participação dos alunos. E a maioria das nossas escolas comporta muito mais alunos do que estão entrando na sala. O que eu posso fazer? Eu posso vender o meu produto, eu posso vender aquilo que eu me dispus a fazer quando me tornei professor. Quando você se tornou professor, o que você disse? Você ia dar aula. Você foi dar aula. Você vai vender seu produto. Você vai ser o melhor naquilo que você está fazendo, né? Quando eu me dispus a vir para o núcleo pedagógico, quando a gente vem para o núcleo, vou contar uma coisa só para vocês, a gente vem meio enganada aqui, tá? Ó, a Paulinha dá risada, porque eu concordo comigo. A gente vem meio enganada aqui. O povo faz assim, sabe, eles falam umas coisas assim, sabe? Não, é legal, é isso, aquilo. O negócio é puxado aqui, sabe? Mas eu me dispus. E agora vamos fazer? Eu tenho que fazer o meu melhor, né? O meu melhor depende do outro. Eu sei disso, né? Para o meu ATPC ser legal, ficaria muito mais legal se vocês abrissem essas câmeras aí e falassem com ele. Mas, na sala de aula, o seu aluno está lá. Você tem que puxar ele para conversar com você. Puxa ele. Fala, viu, fulano, o que você acha disso? O benditinho lá, sabe aquele coitado que é da inclusão e que nunca é ouvido? Pergunta para ele, viu, que cor que você está vendo aqui no gráfico?
que cor você sabe esse número aí? Você consegue ler esse número? Às vezes o amigo dele vai falar para ele o número, ele vai responder você, feliz da vida, mas você incluiu ele, sabe? Inclusão não é o aluno acompanhar da mesma forma que o outro que não é de inclusão. A inclusão, ela se dá de várias formas, e incluir o aluno no diálogo faz-se necessário também. Nós precisamos que você torne a sua aula a melhor aula possível, a melhor aula da escola. Você vai ser o melhor professor. Por quê? Porque o seu aluno vai ter o melhor professor, vai dizer que ele teve o melhor professor e ele vai para a escola porque ele quer ter aula com o melhor professor, porque vale a pena ter aula com você. Porque eu sei que você tem essa capacidade. Eu sei que você pode. Eu sei que você consegue. Porque quem conseguiu passar esse 1 ano e meio arrumando conteúdo, achando jeito de trabalhar diferente, mandando conteúdo e sobreviveu, você, cara, você já é o melhor. Vamos falar a verdade? E todos nós sabemos que nós nós temos inteligências, nascemos com inteligência, cada um tem, se dá melhor numa área, um é melhor, mais tecnológico que o outro, mas nós sabemos também que não há nada que nós não possamos aprender desde que nós queiramos, né? Quem sabia mexer no Teams quando o estudo começou? Quem conseguia? Era um perrengue! Meu Deus do céu, como era difícil isso! Estamos aqui? Mexendo no Teams e ele está evoluindo, ele está mudando, ele tem atualização. A última vez que teve atualização, a pessoa que já ficou lá mexendo e fuçando, que queria explorar as novas coisas que o Teams tinha, né? Aí, assim, ele não atualizou para todo mundo, para um atualizou, para outro não, já fiquei chateado, porque daí no meu outro notebook não tinha, né? Mas a gente vai aprendendo, e a mesma coisa acontece com o nosso aluno. Se você mostra que ele consegue, ele vai aprender. Mostra que ele consegue, que ele pode, mas primeiro você vai ter que entender que você também pode, que você consegue, que você vai pegar esse caderno do aluno, vai se debruçar nele. Você vai falar para o seu coordenador, viu? Dá um momento para mim que eu preciso olhar melhor esse caderno aqui, eu preciso ter um momento maior aqui com esse caderno, um aconchego maior com ele, preciso abraçar esse caderno aqui e vai lá, sabe? Por quê? Você vai ser o melhor professor. E vai ter os melhores alunos, porque os melhores professores têm os melhores alunos. Sem dúvida. Não igual? Claro que não. Você não é igual a ninguém, o seu aluno também não é igual a ninguém. Não é. Então, um vai ser melhor numa coisa, um vai aprender. São os melhores de diferentes formas, mas eles são os melhores, porque tem o melhor professor. E eu sei que nós temos professores maravilhosos na rede, professores inteligentíssimos, né? Então, eu queria agora, nesse momento, fazer esse apelo a você, que corre atrás desse aluno, agrade esse aluno para ele voltar. Se a sua aula for muito legal, a propaganda do boca a boca vai acontecer. Eles vão colocar, eles vão falar, e isso vai chegar até você, certo? Eu queria abrir a palavra, quero dizer se alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Está aberta a palavra. Falei bastante. Parei porque senão o negócio vai longe. A pessoa fala muito. Paulo, pode falar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, o que eu queria falar, Lisane, é o seguinte. A nossa escola, Célia Vasquez, né, a gente está procurando oferecer aos nossos professores, primeiro, a estrutura, né? Então, nós tínhamos lá algumas TVs, né, que não estavam sendo usadas, e aí nós colocamos... Só um minutinho, por favor. Desculpa aí, criança pequena já viu, né, como é que é. Sim, super Bom, entendo. então, o que eu estava falando.
Na nossa escola a gente está primeiro oferecendo a escritura, depois vou vir com a formação, e aí a gente vai procurar, né? Aí nesse sentido que você falou, de oferecer uma aula legal para o aluno, uma aula dinâmica, para que a aprendizagem desse aluno se torne mais fácil, né? A gente sabe que os professores aí fazem o máximo, né, para sempre dar o melhor para o aluno, mas a tecnologia, ela vem para agregar, né? Eu sempre digo que, dependendo muito também de quem vai aplicar, muitas vezes o professor pode utilizar jornal e a aula sair melhor do que aquele que utilizou a tecnologia, né? Então, a tecnologia, a gente precisa se apropriar dela para que a gente consiga fazer com que ela dê, né, aquela contribuição, né, para que ela está ali disponível. E uma outra coisa que eu queria falar, para agregar tudo que você passou aí, é em relação ao site do Currículo Mais, né? Então, o professor, em relação à tecnologia, ele não precisa inventar nada, ele não precisa criar nada, está tudo pronto. Lá no site do Currículo Mais tem vídeos, tem aulas digitais, tem simuladores, tem softwares, tem tudo, tudo. É só o professor colocar lá a disciplina, né? Colocar lá o tipo de ensino, se é ensino fundamental, ensino médio, colocar até o tema ele pode pesquisar, né? Então, eu só queria aí sugerir, né? Eu vou estar fazendo isso na minha escola, né? Já estou pegando algumas ferramentas lá do Currículo Mais para passar especificamente para cada professor, né? Para a disciplina dele. Mas aí fica aí a dica, né, do site do Currículo Mais, que tem muita coisa boa lá em relação à tecnologia, que vai tornar essa aula atrativa, dinâmica, o que você solicitou aí. Tá ok? Obrigado. Joia. Obrigada a você, eu que agradeço, Paulo. O Currículo Mais foi reformulado, o site do Currículo Mais, que era, né, ele foi reformulado, eu não consegui dar uma explorada nele ainda, vi só algumas coisinhas, confesso que não deu tempo ainda, mas quero olhar melhor, mas eu sei que ele foi reformulado e deve estar muito bom, porque se tem uma coisa que nós não vamos poder reclamar, é que houve muito investimento na educação, na melhoria, então trouxe muita facilidade. E mesmo o caderno, o nosso caderno, né, o tanto São Paulo Faz Escola, como o novo caderno do primeiro ano, ele traz muitas coisas já prontas. Você clica no link, tá ali, pronto. Então, assim, estamos aí, nós só precisamos nos apoderar do conhecimento, ok? Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Fazer mais alguma colocação? Não? Então, nós vamos encerrar nossa TPC. Não esqueçam de registrar a presença de vocês, tá bom? Lá, registra direitinho, coloca seu nome certinho, o número do documento, porque essa presença de vocês, a lista de presença, ela é enviada no dia seguinte para a SEDUC. A gente faz o cadastro da reunião e envia para a SEDUC. Então, é importante você fazer esse registro certinho. E não esqueçam de clicar em sair para encerrar a reunião, porque senão depois eu tenho que ficar expulsando vocês da reunião para poder terminar a reunião e baixar o vídeo, tá bom? Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, tenham um bom dia, uma boa semana, uma semana abençoada por Deus, tá bom? Tchau. Obrigado, um bom dia para a senhora também, viu? Obrigada.